Bom dia, a paz de Cristo no seu coração, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Carlos Alberto, eu quero orar por você e com você. Fique neste vídeo até o final, eu tenho uma palavra de Deus para a sua meditação. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no botão em vermelho, inscrever-se, ative o sininho de notificação todas, deixe o seu like para que o YouTube envie mais vídeo meu para você e assim você seja muito abençoado. O texto para a nossa reflexão de hoje se encontra na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 38, que diz: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Escrito aos Hebreus está usando o texto de Abacuque, capítulo de número 2, verso 4, que fala que o justo viverá da fé, pois a fé é através dela que nós nos relacionamos com Deus. A fé é uma certeza, é uma convicção das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê, pois é assim que o escrito aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, define a fé. É pela fé, é através da fé que o homem consegue se relacionar com Deus e viver uma vida abençoada diante do Senhor. Somente pela fé é possível você viver os propósitos de Deus na sua vida. Se é através da fé que nós nos relacionamos com Deus e alcançamos suas promessas e vivemos os seus propósitos na nossa vida, como está, meu irmão, a sua fé? Como você tem vivenciado esse relacionamento com Deus mediante a fé? Quantas pessoas têm vivido uma vida esmurecida, desanimada, desencorajados, dominados pelo negativismo, pelo pessimismo, pessoas que não têm crido e nem acreditado em uma mudança, não têm, através da sua fé, experimentado a graça de Deus na sua vida. O escritor aos Hebreus está escrevendo a uma comunidade de cristãos que enfrentava naqueles dias a perseguição e estavam sofrendo por conta do testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o escritor aos Hebreus está exortando esses irmãos para que permanecessem firmes na fé, que eles fossem perseverantes, para que depois de ter feito a vontade de Deus, eles alcançassem as promessas do Senhor. E o escrito aos Hebreus lembra que o justo, aquele que teme a Deus, aquele que está firmado na palavra e nas promessas de Deus, ele vive da fé. A vivência diária do justo, daquele que teme a Deus, está no crer, no acreditar, no confiar em Deus, na ajuda de Deus, em confiar em Deus que nos ajudará ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa carreira e caminhada de fé, pois o justo anda e dirige os seus passos naquilo que ele acredita, naquilo que ele crê, nas promessas do Senhor. E muitas são as pessoas que estão enfraquecidas na fé, não têm perseverado, o seu relacionamento com Deus tem se esfriado e essas pessoas têm dado lugar à dúvida, à incerteza, até mesmo à incredulidade, à murmuração, e não têm visto com um olhar de confiança os propósitos de Deus para a sua vida. Por isso, a palavra nos diz em Gálatas, no capítulo de número 3, no verso de número 9, de sorte que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Quando o apóstolo Paulo escreve esta epístola aos crentes da igreja da Galácia, aos Gálatas, ele está falando a respeito daqueles que são da fé. E ele disse que de sorte os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Por que são benditos? Porque Abraão creu em Deus, Abraão confiou em Deus, Abraão confiou nas promessas do Senhor. Deus fez promessa
ao patriarca Abraão, embora Abraão não havia ainda recebido as promessas de Deus, ele creu que Deus era poderoso para cumprir as suas promessas na sua vida, e crendo em Deus, Abraão saiu da terra de Uz dos caldeus e se dirigiu à terra que Deus lhe mostraria, e pela fé ele peregrinou. Deus lhe fez uma promessa de lhe dar um filho, e Abraão perseverou nesta promessa até que o Senhor lhe concedeu o filho que havia prometido, e Abraão alcançou as promessas do Senhor na sua vida. Meu irmão, minha irmã, ovelha querida do Senhor, você tem crido nas promessas de Deus através da fé? Você tem se relacionado diariamente com o Senhor? Ou o desânimo, a dúvida, a incerteza, a frieza espiritual, a incredulidade e tantas outras coisas têm dominado sua vida, têm dominado seu coração? A Epístola aos Hebreus é muito clara no capítulo 10, versículo 38, que o justo viverá da fé e não recuará, porque se ele recuar, a alma de Deus nele não tem prazer. E o escritor confiantemente no verso 39 diz aos irmãos daquela localidade: nós, porém, irmãos, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. O escritor aos Hebreus estava certo de que os irmãos eram da fé e iriam avançar, não iria retroceder. Você é da fé, então você será abençoado, como foi abençoado o crente Abraão. Se você é da fé, você pela fé vai se relacionar com Deus, vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida, vai alcançar as promessas de Deus na sua vida, vai viver diariamente a sua vida crendo na ajuda, no socorro, no amparo de Deus. Você não vai andar por aquilo que você vê e nem por aquilo que você ouve, você vai andar por aquilo que você crê, e a sua fé estará firmada nas promessas de Deus, não olhando para a circunstância do momento. Vivemos dias difíceis, vivemos dias complicados, dias trabalhosos, dias de muitas situações adversas, mas os que são da fé estão crendo nas promessas de Deus, estão firmes nas promessas do Senhor. Aqueles que são da fé não recuam, pelo contrário, eles avançam com a ajuda do Senhor. Lembre-se de uma coisa: sem fé é impossível agradar a Deus, porque convém que aquele que creia que Deus existe, creia também que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Foi pela fé que os antigos no passado alcançaram o bom testemunho. Eu quero orar por você e com você nesta manhã. Pai, a Tua palavra nos mostra que pela fé o justo viverá. E eu oro ao Senhor que fortaleça o meu irmão e a minha irmã na fé. Aqueles que estão esmorecidos e desanimados, aqueles que estão, Senhor, ó Deus, na fé enfraquecidos, eu oro para que eles recebam nesta manhã a graça de Deus e creiam nas promessas do Senhor. Creia na promessa que Jesus fez, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, temos enfrentado dias difíceis, de fato e de verdade, dias trabalhosos, dias onde portas têm se fechado, onde situações de angústia têm vindo, Senhor, contra as nossas vidas, onde a sensação que temos, Senhor, é uma sensação terrível. Parece, Senhor, que as portas todas têm se fechado, mas cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e como Abraão, que creu no Senhor e confiou no Senhor e alcançou as tuas promessas, nós queremos declarar nesta manhã que nós confiamos no Senhor. Como diz Abacuque no capítulo de número 3, versículo 17, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vinde, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu quero declarar nesta manhã, com fé, meu Deus, na minha vida e na vida do meu irmão, que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vinde, mesmo que nos currais não haja gado, todavia nós nos alegraremos no Senhor e exultaremos no Deus da nossa salvação, pois o Senhor é a nossa força. E eu oro, fortalece o meu irmão na fé, e que pela fé ele avance, ele prossiga, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe esta palavra, diga bem alto e bem forte: amém. Assim seja, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Carlos Alberto. Você recebeu mais uma oração da manhã, palavra de vida. Compartilhe esta oração, abençoe outras pessoas. Não esqueça de deixar aí o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe.